Então abre lá comigo em Romanos 8. E o tema dessa palavra, para a gente poder finalizar, é o Espírito e a nossa gloriosa esperança. Amém? Então lá, Romanos 8. Romanos 8, a partir do versículo 15. Estão comigo aí, pessoal? Tá com a sua Bíblia aí? Você sabe como é que é? A gente não vem aqui para ministrar de maneira fofa, sabe? Tipo, massageando o ego. A ideia nossa é a gente entender o texto, a gente ser ministrado pela palavra. Meu papel como pregador aqui não é falar de mim, não é falar o que vem na minha cabeça, é falar o que a palavra diz. Então a gente vai pensar e meditar no que as Escrituras nos ensinam a respeito do Espírito Santo e a nossa gloriosa esperança. Vamos lá, a partir do versículo 15. A partir do versículo 15 diz assim: Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Versículo 22. Sabemos que toda natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Vamos orar? Amém. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua presença que já está aqui sobre nós. Obrigado por todo esse acampamento, obrigado por cada momento que tivemos na Tua presença, obrigado pelas brincadeiras, por aquilo que nós temos vivido de maneira em comunhão, né, como corpo. Obrigado porque o Senhor realmente tem vindo e tem habitado no nosso meio, transformado os nossos corações. A minha oração nessa manhã é que a Tua presença possa continuar se manifestando no nosso meio. Dá-nos entendimento, dá-me clareza agora para compartilhar da Tua palavra, para que haja realmente clareza do que a Tua palavra diz, para que a gente possa sair daqui firmados com os nossos olhos em Ti, com os nossos olhos nessa bendita esperança que é a eternidade, a Tua vinda, Senhor. Leva-nos para este lugar de maturidade, é isso que nós oramos, é isso que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, vamos lá. Então o Espírito Santo é aquele, vamos lembrar do que a gente tem falado, o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é aquele que nos regenera, o Espírito Santo é aquele que nos santifica, o Espírito Santo é aquele que transforma as nossas vidas, que forma o caráter de Cristo em nós. Mas a gente está vendo aqui em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo vai falar também que o Espírito Santo é aquele que testifica, como a pastora Raquel falou no início hoje, ele testifica a nossa filiação diante de Deus. Nosso Deus, ele é um Pai de amor, amém? E é o Espírito Santo que habita em nós, que testifica que nós somos filhos de Deus. E não só isso, que Paulo vai falar aqui em Romanos, é que o Espírito Santo é aquele que nos sustenta nos tempos de dor, de dificuldade, de tribulação. É esse Espírito que nos lembra das verdades de Deus, que nos sustenta no tempo mau, no tempo difícil. Como foi, né, esse testemunho que a Raquel contou aqui, da Thaís, do Marcelo, que aconteceu nessas últimas semanas, né? O que pode realmente fazer a diferença na vida do cristão? É o Espírito habitando em nós e realmente vindo no momento de sofrimento, não simplesmente
abafando o nosso sofrimento, ou abafando a nossa tristeza, mas sofrendo conosco. É isso que a gente vai ver. Porque Paulo vai falar, Romanos vai falar que até mesmo o Espírito, ele geme. Quer dizer, como pessoa, ele está intercedendo, ele está orando. E essa perspectiva é, então, que ele participa das nossas dores. Então, Paulo aqui em Romanos, para a gente poder dar meio que um panorama antes da gente entrar aqui na palavra, é que Paulo está falando exatamente sobre como o Espírito está nos preparando para a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos preparando no sofrimento, nos preparando no nosso coração para esse anseio, gerando esse anseio com relação à vinda do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, olhando para esse texto, eu quero extrair pelo menos alguns pontos, olhando para alguns versículos. E a gente vai falar, eu até coloquei ali, fiz uma projeçãozinha rápida, né? Mas a gente vai falar sobre o que o Espírito Santo ele vai fazer no futuro. Depois nós vamos falar sobre como o Espírito Santo ele age, a redenção dele no presente. Aí nós vamos falar sobre a esperança no presente, a esperança para o futuro mais uma vez. A gente vai fazer meio que como se fosse um vale aí, tá? Vamos indo de um lado para o outro, a gente vai conversando e a gente vai falando. E a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é o que o Espírito Santo ele fará no futuro. Porque, pensa comigo, é muito interessante, no versículo 15, que a pastora Raquel falou, ela falou que o Espírito Santo, né, mas aqueles que receberam o Espírito, que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. No versículo 15, então, Paulo fala que nós somos filhos de Deus. Mas no versículo 23, Paulo fala uma coisa que parece um pouco contraditória. Por quê? Porque ele fala o quê? No versículo 23, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então, vamos parar um pouquinho. No versículo 15, Paulo fala que nós somos filhos de Deus. Mas no versículo 23, ele vai falar o quê? Que nós esperamos e nós aguardamos a adoção, então, por Deus, para nos tornarmos filhos de Deus. E aparentemente, parece contraditório isso, né? Mas o que o apóstolo Paulo está falando para nós é que desde o Éden, quando Adão e Eva pecaram, caíram no pecado, né? Lembrando um pouco desse contexto, quando o pecado entrou na humanidade, ele tocou todas as coisas. Ele tocou não só o coração do homem, mas a maneira que o homem se sociabiliza com outras pessoas, seus relacionamentos, a maneira de você se relacionar com não só a humanidade, mas com os animais, com a natureza. Tudo foi tocado pelo pecado. E o que Paulo, linkando com isso, ele vai falar que, olha só, mesmo você sendo salvo, e até mesmo experimentando a filiação e o Espírito testificando no seu coração que você é filho de Deus, mesmo assim, você adoece, mesmo assim você envelhece, até mesmo os maiores dos atletas, né? Até os cristãos mais maduros experimentam ansiedade, tristeza, medo. Até mesmo as pessoas mais próximas de Deus têm uma luta interior que muitas vezes vivem. Por quê? Quando nós nos tornamos cristãos, é verdade, nós somos salvos do pecado, nós somos perdoados, já não é mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, como foi ministrado antes, né? E quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê simplesmente os nossos méritos, mas os próprios méritos de Cristo nas nossas vidas. Quer dizer, o sangue de Jesus. Nós somos justificados, nós somos salvos, a gente tem acesso ao Pai. Mas em outro sentido, mesmo sendo redimidos por Jesus, tem uma outra vertente, um outro ponto que Paulo vai falar que nós ainda precisamos de uma redenção completa. Nós ainda assim precisamos de uma redenção do corpo. Paulo fala no versículo 23, depois de falar sobre essa futura adoção, ele vai falar assim, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então teremos os nossos corpos redimidos. Paulo então ele fala sobre uma nova redenção. Então a gente tem a primeira redenção que acontece quando Jesus toca as nossas vidas. Mas Paulo está falando sobre uma redenção futura, que eu e você vamos experimentar. E essa redenção é muito real para nós. Na época de Jesus, os caras que dominavam, né, o império que dominava todos os territórios ali conhecidos no mundo comum, né, era o Império Romano. Apesar de ter outros impérios, Roma era o maior império e eles tinham recebido muito da cultura grega. E se alastrava, então, em todo o Império Romano, a cultura grega, a perspectiva grega-romana que olhava para o mundo natural. Os estoicos falavam isso, até Platão, antes disso, também falava, tinha essa perspectiva de que o mundo natural é muito ruim.
somente o mundo espiritual é algo bom. Então, os olhos das pessoas, quando eles pensavam em divindades, era sempre olhando que o natural era destruição, era algo ruim, e de que o corpo precisava ser liberto, a alma precisava ser liberta desse corpo, desse mundo material, e então ir para o mundo espiritual, o mundo sensível, né, o mundo perfeito. E é interessante por quê? Porque nesse mundo grego-romano, que falava exatamente esse ponto de que o corpo é ruim, o mundo é ruim, tudo isso um dia vai ser destruído e a gente vai virar simplesmente espírito. Paulo vem, e pensando até na ressurreição de Jesus, com o seu corpo glorificado, Paulo vai falar o quê? Que na verdade não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que não só o corpo, mas a natureza, tudo será redimido por Cristo Jesus. Essa ideia de que a redenção final não é simplesmente que vamos para o céu e vamos escapar desse mundo, mas de que o céu vai invadir a terra e o mundo natural e o mundo espiritual vão estar em nós. Assim como Jesus Cristo, então, ele caminhou na terra depois de morrer e ressuscitar, e a Bíblia diz que ele passou a parede, lembra, para estar com seus discípulos. Os discípulos até olharam para Jesus e falaram: meu Deus, é um fantasma isso? O que é isso, né? Pô, Jesus, ele pegou, não, toque nas minhas mãos. Aí ele sentou com os discípulos, e a Bíblia diz o quê? Que ele pegou comida e ele começou a comer com os discípulos. Então é muito louco, porque era um corpo glorificado, então era um corpo, de certa forma, espiritual, mas era um corpo natural também. Era uma redenção completa que Jesus estava experimentando naquele momento. E Paulo, então, entendendo isso tudo, ele vai dizer que essa redenção final tem a ver com os nossos corpos glorificados. O que Deus tem para mim e para você não é simplesmente escaparmos desse mundo, mas vivemos desse mundo de maneira redimida. Isso é um trabalho também do Espírito Santo, que nos prepara para o tempo do fim. Romanos capítulo 8, versículo 11, dentro desse mesmo capítulo, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso. O pessoal está com calor aí? O pessoal está meio abanando. Sabe? Será que tem como ligar o ar aí? Não sei se... Não liga o ar? Tá com frio? Abre a janela aí. Se quiser abrir um pouco aqui, talvez, sei lá. Eu tô com um pouquinho de calor também aqui. Mas vocês estão comigo aí? Estão comigo aí? Faz o seguinte, tira a blusa, que já vai melhorar. Os caras ligaram o ventilador também. Vamos lá. Vamos lá. Essa obra do corpo glorificado, então, vem também por meio do Espírito Santo de Deus. Romanos 8:11 fala assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Olha que interessante. Paulo está falando então em Romanos 8:11, que esse corpo glorificado que um dia eu e você vamos experimentar é a obra também do Espírito Santo que vai nos redimir e vai nos transformar. Que também é a obra do Espírito, então a primeira redenção, mas também a segunda redenção, de termos um corpo completamente restaurado, redimido, glorificado em Cristo Jesus. Esse é o corpo que nós vamos viver, que vamos ter. É o que Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 42 ao 44. Quando Paulo fala sobre essa ressurreição que nós vamos viver, Paulo fala assim, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42 ao 44. Ele fala assim: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo nosso agora, que é semeado e é perecível, ressuscita de maneira imperecível. É semeado em desonra, quer dizer, em pecado, e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Olha que lindo isso. Sei que eu estou entrando em um outro aspecto que o Espírito vai fazer em nós, mas, cara, quando você morrer, quando eu e você, nós não estivermos, né, mais nessa terra, a gente for ressuscitar, se Jesus não voltar antes, a gente se encontrar com Ele nos ares, cara, a gente vai ter os nossos corpos glorificados. Não vai ser um outro corpo. Vai ser
vai ser você. Sabe quando você encontra... acontece muito comigo, isso aí na igreja. Eu encontro um velhinho na igreja que vira pra mim e fala, nossa... Ou eu encontro uma pessoa, sei lá... Tem uma época que eu morei em Curitiba com os meus pais. Aí você vai na igreja lá que... Há muito tempo que eu não vejo lá aquela igreja, me encontro com os velhinhos da igreja, eles falam, nossa, Pedrinho, mas quanto tempo que eu não te vejo? Você tá tão crescido, mudou tanto. Passou, sei lá, 20, 15, quase 30 anos que não viu a pessoa, e você passou por uma transformação. Alguém já experimentou isso? Uma pessoa que não te via há muito tempo, olhou para você e falou, nossa, você tá mudado. Nossa, como você tá grande. É meio chato isso, mas você vai fazer isso também. Um dia você vai fazer isso também. Sabe que aquela criança de 8 anos de idade, sei lá, de 5 anos de idade, que aquela pessoa te conheceu, é você, sim? Só que você foi transformado por um processo de tempo e de crescimento. Os seus olhos, o seu cabelo, a sua estatura. E nesse corpo glorificado que Paulo está falando para nós aqui, vai ser você também. Não vai ser uma força misteriosa, tipo assim, nós, tipo anjinho, sabe? Tipo místico, a gente... voando assim. Não, vai ser você, cara. Só que na sua versão mais bela e mais forte e mais poderosa. Sabe o que é interessante? Porque eu li um comentário. Um comentarista falando. E eu achei interessante isso. Nós vamos nos olhar. E a gente vai virar uns para os outros. Vai falar, nossa, eu sempre soube que você tinha potencial de ser assim. Estava dentro de você. Você tinha resquícios dessa perfeição. Muitas vezes eu vi essa realidade em você, mas por causa do pecado, a gente muda, a gente luta com a nossa personalidade, com as nossas emoções, mas eu sempre soube que você seria assim. Meu ponto é para dizer que a nossa versão mais gloriosa vai ser quando os nossos corpos forem glorificados e o nosso espírito for completamente santificado pelo Espírito de Deus, e a gente vai ser tão puro e tão glorificado, e a gente vai poder resplandecer a glória de Cristo perfeitamente. Hoje de maneira imperfeita, mas quando ressuscitarmos, essa glória, esse brilho de Cristo será perfeito. Então será o nosso corpo, será também um corpo sem perfeito. Paulo fala em 1 Coríntios 15, semeado em desonra, mas se levantará em esplendor. Nesse mundo onde nós temos almas feias, almas imperfeitas, com corpos belíssimos. E para muitos, almas lindas, mas corpos feios, sei lá, se é que eu posso dizer assim. Isso é para todos nós, tá? Isso é para todos nós. Todos nós nos encaixamos dentro disso. Nós vamos ter corpos belíssimos. Olha só, eu estava lendo, uma outra coisa. Eu não sei quem conhece o Tolkien, lá, o criador do Senhor dos Anéis. E o Tolkien e o C.S. Lewis, eles discutiam muito sobre o que seria no final, no tempo do fim. E o Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, tem os filmes, ele vai fazer uma descrição que é muito linda a respeito de um dos seus personagens. Quando ele morre. E quando esse personagem, ele vive meio que a eternidade, ele experimenta a eternidade, meio que por causa de uma bênção dos elfos, lá tem uma parada que acontece, mas enfim, estou muito nerd de falar disso, mas olha só a descrição que o Tolkien ele vai dar para um dos seus personagens que se encaixa muito bem com isso. Tolkien ele fala assim, sobre esse personagem, eu não sei se é o Boromir ou qual que é, enfim, ele fala assim, uma grande beleza foi revelada nele, e todos que olharam nele perceberam que a graça da sua juventude, o valor de sua hombridade, a majestade e sabedoria da sua velhice estavam juntas sobre ele. E lá estava ele, deitado em glória e majestade, até a consumação do mundo. O que o Tolkien ele quis dizer? Ele quis dizer que existe uma beleza que as crianças, os pequenos, têm, que se perde com o tempo quando eles crescem. Ele quis dizer que existe uma força na juventude que as crianças não têm, que os idosos também não têm, mas que quando o tempo passa, essa força vai saindo. Mas que também existe uma majestade, uma virtude, uma hombridade, uma experiência nos mais velhos que os mais novos não têm, que só vem com a idade. Mas que na eternidade, tudo isso vai estar sobre nós. A beleza da juventude, a força, a beleza das crianças,
a força da juventude, a hombridade, né? A vitalidade da juventude, e também a experiência e a majestade e a glória que os idosos têm. Nós vamos experimentar isso de maneira perfeita, porque o Espírito Santo vai produzir em nós essa realidade. Nós vamos ter o nosso corpo completamente glorificado, um corpo espiritual, um corpo que não vai adoecer, um corpo que vai ser completamente transformado. E essas glórias vão estar juntas, unidas em nós. E isso vai ser então a redenção dos nossos corpos. E eu falo isso porque, eu já vou entrar depois na nossa esperança presente e futura, mas eu falo isso porque muitas vezes nós colocamos todas as nossas fichas em um corpo glorioso de agora, sendo que talvez a gente nunca vai conseguir mesmo. Talvez se você está tentando conseguir uma coisa que você só vai conseguir quando os nossos corpos forem finalmente glorificados. Não que a gente não deva ser bons mordomos, né? Cuidar muito bem da nossa saúde, do nosso corpo, mas perceba que entronizar esse tipo de coisa que a gente só vai ter na eternidade não é saudável e também não é certo. Voltando aqui para o texto, então Paulo vai falar sobre essa redenção que vai acontecer quando Jesus voltar e a gente tiver então os nossos corpos glorificados. Mas Paulo também vai falar, a partir do versículo 19 ao 22, na verdade até entre o 19 e o 20, que não só nós vamos experimentar a redenção nos nossos corpos plenamente, mas que a natureza também vai experimentar. O mundo como ele está, os animais, né, as árvores, as montanhas, o céu, enfim, as estrelas, tudo também vai ser tocado pelo poder glorioso do Espírito Santo. Fala assim no versículo 19, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, na esperança de que, encurtando, de que a própria natureza criada seja liberta da escravidão, da decadência. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. E olha que interessante, de alguma forma, é muito interessante pensar isso. Também estava lendo um comentarista que dizia isso, que de alguma forma a natureza, então ela tá esperando, aguardando a revelação dos filhos da luz, dos filhos de Deus. Sim? Mas no aguardar, a gente falou no início da mensagem que tudo foi afetado pelo pecado. Mas mesmo afetado pelo pecado, a natureza, os animais, a criação continua a glorificar a Deus muitas vezes melhor do que os seres humanos. Ele é um comentarista que dizia assim, que a videira e a figueira, elas fazem um melhor trabalho em ser uma figueira e uma videira do que nós, seres humanos, em fazermos o nosso trabalho sendo seres humanos, em glorificar a Cristo. Isso significa que, mais ou menos o que esse cara diz, explicando um pouco mais, é que os animais, as plantas, as árvores fazem um trabalho melhor do que nós, em glorificar Jesus com as nossas vidas. E mesmo assim, mesmo os seres humanos vivendo em desobediência, cedendo ao pecado, vivendo para os seus próprios prazeres e vontades, a Bíblia nos diz, tanto em Êxodo capítulo 19, Deus vira para o povo dele e fala, vocês são o meu tesouro pessoal. Salmo capítulo 8, versículo 5, fala que nós, seres humanos, fala assim, pois fizeste um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra os coroaste. Cristo nos coroou dessa forma, quer dizer, nos dando um lugar de honra. E o entendimento é o quê? Que mesmo com todos os animais fazendo isso, que a gente está falando sobre a redenção, tocando os animais e a natureza, e eles servindo a Deus de maneira melhor que muitas vezes nós, Ele ainda olha para mim e para você e fala, vocês têm mais importância para mim do que todos os seres vivos que existem na terra. Vocês são mais preciosos para mim. Eu coroei vocês com honra. Vocês são meu tesouro pessoal, como diz em Êxodo capítulo 19. Mas isso é muito lindo a gente pensar que a redenção toca tudo. Esse é o ponto desse momento da mensagem. De que a redenção toca você, toca a pessoa que está do seu lado e toca todos os seres vivos e a terra que existe. Amém? Essa entrando nesse primeiro ponto que a gente falou, É isso que o Espírito Santo ele vai fazer no futuro. Agora, o próximo ponto que eu quero entrar com vocês é o Espírito Santo, a esperança para o presente. Entendendo então que nós temos uma esperança no futuro. Beleza, ok, vamos pensar. E meu sofrimento e minha dor? E as minhas dificuldades? E essa espera por termos esse corpo glorificado? Porque a gente acabou de cantar aqui, Maranata. Maranata, ora vem Senhor Jesus.
Mas na prática, como é que é isso? Porque passam-se os dias, a maldade ainda acontece, as guerras estão acontecendo agora, nesse exato momento, pessoas estão morrendo nesse exato momento, crianças estão morrendo de fome, crianças estão morrendo de câncer, famílias, enfim, sendo destruídas, enfim, ou sendo tocadas pela consequência da queda ou do pecado. A gente olha para as circunstâncias da nossa volta, a gente fica inclusive temeroso. E a gente fala, né, como é que toda essa esperança futura me toca hoje, ou toca a minha vida em um mundo que caminha cada vez mais para o abismo, para a destruição. Eu não sei se você pensa isso. Quando eu olho para o futuro, eu me preocupo como pai, eu me preocupo com a minha família, enfim, com os meus filhos, com o que pode acontecer nos próximos anos. Eu me preocupo de maneira geral. E é natural a gente se preocupar. Mas é muito lindo a gente perceber que Paulo ele vai fazer questão em dizer que para nós, né? Olha só, o Espírito Santo é aquele que testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, como foi ministrado antes. E sermos filhos de Deus significa que Deus ele se importa comigo e com você. Se importa com as nossas decisões, com aquilo que nós estamos vivendo. E não só isso, no momento de dificuldade, no momento onde a gente está preocupado e a gente está, enfim, carecendo de esperança, a gente está nas nossas aflições, né, emocionais, é o Espírito Santo que vem e invade a nossa vida com esperança, com vida, com propósito, e não só isso, ele antecipa uma alegria que nós só vamos experimentar na glória futura. Presta atenção, no versículo 23, no final do versículo 23, é muito lindo a gente pensar que, fala assim, né, no final do versículo 23, cadê aqui que eu perdi? Aqui. Tudo será destruído. Final da colheita. É pagamento adiantado. Perdão, pega a Bíblia para mim aí, porque o texto está fora aqui. Deu uma travada no meu iPad aqui, então eu vou ter que seguir meio que na minha cabeça, beleza? Romanos 8, está em Romanos 8 aqui, né? Aqui, ó, versículo 23. Aqui, ó. Então, versículo 22 e 23. Perdão, tá? Travou aqui, eu dei uma... Mas continua comigo. Fala assim, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta a angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos o nosso íntimo, aguardando a adoção e a redenção do nosso corpo. Paulo usa uma expressão que é muito forte para nós e que muitas vezes passa despercebida. Ele fala sobre as primícias do Espírito. E toda vez que um autor fala sobre primícias, ele está falando exatamente sobre... Você pensa numa plantação. Então, um agricultor, ele vinha, ele semeava e ele tinha um momento certo para colher. Sim? Então, ele ia lá, ele semeava e ele pensava, daqui 3 meses eu vou colher isso. As primícias eram os primeiros frutos que vinham de maneira antecipada e estavam meio que dando um pagamento adiantado do que você viveria no tempo futuro. E o que o apóstolo Paulo lhe fala de maneira muito clara é que nós, que fomos salvos por Cristo Jesus, que estamos esperando essa redenção final, nós temos as primícias do Espírito. Que primícias são essas? São momentos onde nós experimentamos quase que de maneira futura, coisas que nós só vamos experimentar na eternidade, alegria, paz de espírito, um amor verdadeiro, tantas coisas que nós vamos experimentar diante da presença de Jesus, quando estivermos diante dele na glória, nós experimentamos de maneira futura e antecipada hoje. Isso significa que quando nós estamos tristes, quando uma mãe perde um filho, como aconteceu nessa semana, quando uma preocupação vem sobre os nossos corações, essa antecipação é essa, olha só, primeiro dizer, você é filho de Deus, mas não só isso, o amor que você vai experimentar, quando estiver diante do Rei da Glória, você pode experimentar hoje. A paz de espírito que muitas vezes o seu coração atribulado e vive, e as preocupações vêm. Você está preocupado com o futuro, com dinheiro, com esposo, enfim, com família, com tantas coisas que vêm sobre você. O Espírito Santo vem, ele antecipa uma paz que você só vai ter quando estiver diante do trono de Jesus. Isso são as primícias do Espírito. É uma antecipação, um pagamento futuro do que você vai viver somente quando estiver diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é isso que... Voltou. E é isso que Paulo está falando para nós quando ele fala sobre
sobre sermos exatamente, temos essas primícias do Espírito. O Espírito, então, ele testifica que nós somos filhos de Deus. E ele vai nos sustentar nos tempos de sofrimento, nos momentos onde nós temos dificuldade, onde nós não temos mais respostas. É o Espírito que invade a nossa vida. Ele vem, ele toca os nossos corações. E, meus amigos, isso é tão real. É ou não é verdade? Eu não sei quando, ou o que você está vivendo hoje, ou mesmo coisas que você já viveu no passado. Mas é impressionante quando você tem um tempo como esse, onde a presença de Deus invade as nossas vidas, invade um lugar como esse. E a presença de Deus é tão palpável ao ponto de você sentir uma paz que 1 minuto atrás você não tinha. Mas que de repente o Espírito Santo vivificou algo em você e testificou algo em você e houve clareza, tanto do seu futuro, com relação às suas preocupações, com relação às circunstâncias da sua vida. É como se Deus viesse, Ele te desse uma paz, um pingo de uma paz tão poderosa, que muda tudo em você. Isso são as primícias do Espírito. E é exatamente isso, pensando, qual que é a esperança para o nosso presente hoje? Gente, a esperança para o nosso presente é o Espírito Santo testificando que nós somos filhos de Deus, que nós somos amados pelo Pai, trazendo conforto aos nossos corações, nos aconselhando quando nós precisamos, nos lembrando de que realmente Deus está vendo, Deus está fazendo, e Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. É isso que é a esperança para o presente. É o Espírito Santo que nós temos hoje. É o que nós sabemos que podemos ter quando nós confiamos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Então o Espírito Santo, primeiro, a gente falou sobre isso, né? O Espírito Santo, ele é a esperança para o nosso presente, mas o Espírito Santo, ele também é a esperança para o nosso futuro. Quero já chamar Paulinho, os músicos, para virem aqui, porque eu não quero me demorar. O Espírito Santo, ele é a esperança para o nosso futuro. O Espírito Santo é aquele que promove a esperança em nossos corações. Aí, mais uma vez, fiz uma pergunta no início desse primeiro ponto, desse segundo ponto, né? Tá, mas como é que o Espírito Santo ele age em mim hoje no presente? E a segunda pergunta é, tá bom, mas como que eu consigo ter os meus olhos na eternidade? Como que eu consigo viver dessa forma, com esse anseio por algo maior do que a minha própria vida, do que os meus próprios desejos, as minhas próprias vontades? Meus amigos, é o Espírito Santo que promove uma fome em nós, de queremos ou de olharmos para a eternidade e percebemos que realmente Deus está no controle de tudo. É o Espírito Santo que nos ajuda a sermos esse povo com uma esperança no futuro e um futuro glorioso. É Ele que ativa em nós essa expectativa, essa bendita esperança. Paulo vai falar no versículo 25, ele fala assim, pois nessa esperança nós fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é a esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Ele pergunta, né? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. O que Paulo está falando aqui nesse versículo 24 e 25? É verdade. Tem coisas naturais que os nossos olhos não podem ver que a gente espera. Por exemplo, um dia eu espero que meu filho tenha 18 anos de idade, se case, enfim, tenha uma família. Eu espero, e é uma coisa real para mim. É natural para mim. Mas todas as coisas que os nossos olhos podem ver, a gente pode ter uma certeza muito real e concreta do que a gente está vivendo. Agora, como ter esperança de uma coisa que nós não estamos vendo? Pensa comigo, mais uma vez. Como ter esperança de coisas futuras que os nossos olhos não estão vendo? Como ter esperança de um mundo sem dor, de um mundo sem dificuldade, de um mundo sem medo, sem tribulação, sem sofrimento? Como a gente tem esperança para isso? Mais uma vez, é o Espírito que produz em nós olharmos para coisas que ainda não estão na realidade e colocarmos a nossa fé, a nossa confiança de que Jesus está no controle e Ele está voltando, como a gente cantou hoje aqui. E para terminar, eu penso numa ilustração, né? Imagina duas mulheres, as duas têm uma carteira com R$1.000 na carteira.
Eu dando um exemplo aqui. Tem R$1.000 na carteira, as duas mulheres têm uma carteira lá e a carteira tá cheia de dinheiro, enfim, tá na bolsa, e a bolsa é aquela loucura, cheia de coisa, você não encontra nada, né? E as duas mulheres, elas estão na fila do banco para depositar esse dinheiro. E passa um assaltante e leva as duas carteiras, as duas bolsas lá, e as duas são roubadas. Só que uma das mulheres, ela foi sorteada. Ela foi sorteada por um sorteio do Condor, Ela foi sorteada lá no mercado tal, com R$1 milhão, cara. R$1 milhão. E ela sabe que amanhã esse dinheiro vai cair na conta dela. Qual vai ser a diferença da preocupação dessas duas mulheres? As duas perderam uma carteira com R$1.000. R$1.000 é bastante, né? Talvez para muitos aqui ficariam preocupados de qualquer maneira, né? Mas será que essas duas mulheres teriam a mesma preocupação com a bolsa? Ou será que elas teriam respostas diferentes? Porque uma sabe que ela tem um crédito a receber daqui a um dia, que vai cair na conta dela de mais de R$1 milhão. E ela tem certeza de que esse dinheiro vai cair, que R$1.000, comparado a R$1 milhão, não é nada. Então, assim, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Por que essas respostas são tão diferentes? Por quê? Porque saber sobre o futuro, né, determina muito de como eu vivo o meu presente. O seu entendimento sobre o seu próprio futuro, sobre a glória vindoura, sobre aquilo que Cristo vai fazer quando Ele voltar, vai mudar muito a sua perspectiva da maneira que você vive hoje. E da mesma forma, a gente pode perceber que essa redenção sobre o futuro que a gente está ministrando hoje aqui, essa certeza sobre um futuro que Deus está no controle, essa certeza de que temos muito mais do que 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 20 milhões de reais que vão cair na nossa conta, nós sabemos que o nosso Deus reina em glória e majestade e que o futuro está nas suas mãos e que um dia, em breve, Ele voltará. Então por que o nosso coração muitas vezes está tão ansioso como as pessoas desse mundo? Por que muitas vezes as preocupações que os descrentes têm com relação a todos os problemas familiares e problemas do futuro, eles nos pegam como cristãos da mesma maneira do que os descrentes que não conhecem a Deus e não têm uma esperança futura? Você percebe como faz diferença? Você percebe como muda tudo a maneira da gente entender? E de que é o Espírito Santo que promove em nós essa bendita esperança de que realmente, olha só, em breve Ele vai voltar. E cantar sobre isso forma o meu coração e a minha vida, o meu entendimento sobre a eternidade muda a maneira que eu vivo hoje. Então eu não vivo sobre as coisas passageiras desse mundo. Eu não vivo simplesmente de acordo com as preocupações que eu tenho, que são terrenas, que muitas vezes são legítimas, mas elas não direcionam o meu coração. O que direciona o meu coração, primeiro, é o meu amor diante de Cristo, meu amor a Cristo Jesus, mas não só isso, de que um dia em breve Ele voltará. Aí, meus irmãos, eu preciso fazer essa pergunta para vocês aqui. Estou aqui com o Ministério de Jovens, a gente está caminhando junto há muito tempo aí, né, os últimos 5 anos. Mais uma vez, qual que é a diferença de você de um amigo seu no trabalho, na faculdade, ou sei lá, de uma pessoa familiar seu que não conhece a Deus? O que essa bendita esperança muda na sua perspectiva de cantar, de viver, de trabalhar, de ler a palavra, de viver os seus dias? Eu volto a dizer a mesma coisa. Muitas vezes nós estamos vivendo da mesma forma do que os descrentes, do que aqueles que não conhecem a Jesus. Os nossos olhos estão nas preocupações dessa terra. Nós lemos a Bíblia e a palavra simplesmente para tentar saciar coisas momentâneas, né? Problemas momentâneos dos nossos dias. Estava falando ontem com o Mateus sobre isso, né? É muito natural, a maioria das pessoas que chega na igreja, os neófitos, né, gente nova na fé, chega por causa de vários problemas naturais. Então o cara tem problema no casamento, o cara tem problema financeiro, o cara tem problema, sei lá, de várias situações na vida, e ele vai para Cristo achando que Cristo veio para resolver simplesmente coisas supérfluas, coisas passageiras e coisas terrenas.
E é muito natural isso acontecer. E o cara vai para a Bíblia e ele encontra um versículo que fala sobre aquele problema natural para ele, e ele é ministrado achando que Jesus veio simplesmente para resolver aquele problema passageiro. Mas o entendimento que a gente tem tido aqui ao longo desses anos é de que os nossos olhos não estão nas coisas desse mundo. Que Cristo não veio redimir as coisas naturais. Sim, eu creio, mais uma vez, em um Deus que é Pai de amor, que abre portas e faz milagres e cura pessoas, mas muito mais do que isso. Cristo veio resolver aquilo que mais ninguém poderia resolver. Cristo veio nos dar uma esperança que mais ninguém pode nos dar. Ele veio resolver o problema do pecado do homem. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas ele veio também para dar uma esperança que nada nesse mundo pode te dar. Futuro esposo ou esposa não pode te dar essa esperança. Filhos não podem te dar essa esperança. Um trabalho muito bem estabelecido não pode te dar. Dinheiro não pode te dar. Nada nesse mundo pode te dar essa bendita esperança que Paulo está falando, onde os nossos corpos vão ser glorificados, onde nós vamos encontrar aquele que é o Criador de tudo. E essa alegria que não é passageira, não é momentânea, que nada nesse mundo pode dar, só vai ser encontrada por aquele que realmente entender quem Cristo é. É o Espírito que produz isso em nós. É o Espírito que produz isso nas nossas vidas. É o Espírito que produz em nós essa bendita esperança de vivermos para além de nós mesmos. Você crê comigo nisso? E agora, como que a gente pode então ter essa bendita esperança? Sabendo que, mesmo nos momentos onde, assim como a natureza, ela geme. O que é gemer? Estava conversando ontem com o Paulinho sobre isso, né? É uma dor que não é uma dor passageira. O que Paulo está falando aqui é uma dor constante na natureza. A natureza geme constantemente, esperando as manifestações, ou a manifestação dos filhos de Deus. Só que Paulo continua dizendo o quê? Que nós também, que somos filhos de Deus, somos chamados a gemer, a aguardar ansiosamente a volta do nosso amado, a volta de Cristo Jesus. Esse lugar de gemer, por quê? Porque nós sentimos falta do nosso Criador vindo e se encontrando conosco, mas também é por causa das coisas naturais, os sofrimentos momentâneos que nós temos, as coisas difíceis que muitas vezes nós passamos. Mas daí, quando nós olhamos para o Espírito Santo, a Bíblia também diz que o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, vai falar no final do capítulo 8, ele também geme com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós, ele intercede por você, ele intercede por mim, ele intercede pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelas nossas casas. Pelo quê? Primeiro que ele se compadece daquilo que nós sofremos, ele sabe sofrer, assim como Jesus em Marcos 7 também sofreu ali quando ele encontrou um paralítico, e também gemeu quando estava na cruz, se identificando comigo e com você. O Espírito Santo também geme, assim como nós somos chamados a gemer e muitas vezes sofremos pelos nossos problemas. Ele se identifica comigo e com você. Mas a maior intenção de Deus, ou do Espírito, quando ele geme, não é simplesmente, é sim para se identificar com o meu e o seu problema e os nossos sofrimentos, mas mais do que isso, ele também está preparando o nosso coração para que a gente possa ter esse anseio pela volta de Jesus. Quando nós pensamos no Espírito Santo intercedendo por nós, ele sim intercede pelos nossos problemas, tentações, dificuldades, mas não se engane. Romanos capítulo 8 está falando sobre uma glória futura. E quando o Espírito geme e intercede, ele intercede também para que no seu coração e no meu coração exista um anseio pela glória futura. Gente, que maluco isso. O próprio Espírito de Deus intercede diante de Deus por nós, para que em nós seja gerada uma fome pela volta do Cristo. Que coisa louca isso! Será que isso não é importante? Será que isso não é importante?
Então o Espírito Santo não é apenas aquele que transforma a nossa conduta, forma Cristo no nosso caráter. Ele também nos conduz à glória. Ele é o selo da nossa adoção. Ele é o consolo para a dor, mas ele também é uma garantia final de uma redenção completa que teremos quando Cristo voltar para nos encontrar. É isso que ele veio fazer. É isso que ele veio fazer. É isso que ele veio transformar. É a gente conseguir contemplar. E daí quando nós lemos, por exemplo, Apocalipse 22, que a gente acabou de cantar, quero ler para vocês. Apocalipse capítulo 22. Apocalipse, o livro todo é sobre, né, a revelação de Jesus. E também, de maneira escatológica, a sua volta, a sua vinda. Apocalipse 22, o versículo 1 ao 6, fala assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. Olha que lindo isso, gente. Na glória, a gente não vai ficar simplesmente como anjinhos, né, voando no céu. Vai ser uma cidade gloriosa, com os nossos corpos glorificados. A terra sendo invadida pela glória de Deus. E desse trono de Deus corre então um rio na rua principal dessa cidade. É uma cidade. De cada lado do rio estava uma árvore da vida que frutifica 12 vezes por ano, uma vez por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Cura das nações. Nós, como filhos da luz, com os nossos corpos glorificados, também vamos estar nesse processo de ajudar e transformar o mundo, redimir o mundo numa cura completa, cura das nações. A cidade celestial trazendo cura para todo mundo. Já não haverá mais maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz, de candeia, nem luz do sol, pois o Senhor, o Deus, nosso Deus, iluminará, e eles reinarão para todos sempre. Nós reinaremos com Cristo Jesus, com os nossos corpos glorificados. O anjo me disse: estas são as palavras, são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Versículo 16 e 17. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. E ele fala assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Vem, Senhor Jesus. Vem. Vem. E é por isso que nós cantamos uma canção como essa. Não há mais dor. Não vai mais ter mães perdendo seus filhos para doenças. Não vai ter mais famílias sendo destruídas por guerras. Não haverá mais câncer, depressão, dor, desemprego, lutas. Não haverá mais falta de paternidade. Não haverá mais filhos sem pais e mães. Não haverá mais sofrimento nesse lugar. Oh, que glorioso dia! Essas são verdades de Deus. Essas são as maravilhosas verdades de Deus a respeito de quando Ele vier. Senhor, que sejamos consumidos por essa mensagem. Que sejamos cheios dessa verdade, que traz uma revelação maior da maneira que nós estamos cantando, vivendo, fazendo. O Espírito Santo também produz em nós esses gemidos inexprimíveis, dizendo: vem, Maranata. Senhor, nos ajuda a viver com os nossos olhos fixos na eternidade. Senhor, os problemas passageiros, os problemas que nós passamos, vivemos e enfrentamos, eles são reais. E nós cremos que há cura no Teu nome. Nós cremos que há cura para toda depressão, para toda marca do passado, para todo o abuso que já aconteceu, abuso sexual, emocional, manipulação. Deus, para todas as marcas possíveis que os seres humanos podem viver, que nós já enfrentamos, há cura no Teu nome.
porque nós podemos experimentar as primícias, os frutos, os primeiros frutos do Espírito nas nossas vidas, mas, mais do que isso, podemos colocar os nossos olhos na eternidade, sabendo que na eternidade nada disso vai acontecer. Senhor, a nossa esperança não é passageira. Senhor, a nossa esperança não é momentânea. Senhor, a nossa esperança não é algo natural ou terreno, não. É eterno. É eterno, Jesus. Ah, Senhor, faz de nós esse tipo de povo que tem os olhos e constrói as suas famílias olhando para a eternidade, que declaram Maranata, Maranata, Maranata. Fica de pé comigo nesse momento. Vamos olhar para Jesus agora. Vamos pedir agora ao Espírito Santo para vir confirmar essa palavra nos nossos corações. Senhor, nós oramos. Nós queremos ter os nossos olhos em Ti.